corpo humano é colonizado por algumas bactérias que vão formar a nossa microbiota. Um dos gêneros de bactérias que habitam o corpo humano é o Streptococcus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a espécie Streptococcus pneumoniae. Enquanto no mundo as infecções bacterianas por Neisseria meningitis e a Haemophilus influenza vêm diminuindo, o Streptococcus pneumoniae vem causando cada vez mais infecções. O Streptococcus pneumoniae é uma bactéria que também pode ser chamada de pneumococo. É uma bactéria do tipo Coccus. Isso significa que essa bactéria possui um formato esférico. E em suas colônias elas se agrupam aos pares, sendo chamadas de diplococcus. Além da membrana plasmática, essa bactéria possui uma parede celular que serve para dar proteção a essa bactéria. Quando submetida à coloração de Gram, essa parede celular possui características gram-positivas. Isso significa que ela é formada por uma espessa camada de peptídeos glicanos e possui alguns fatores de virulência, como por exemplo os ácidos teicoicos. Além da parede celular, essa bactéria apresenta uma cápsula polissacarídica, que é uma estrutura extremamente organizada, formada basicamente por açúcares, que são secretados pela própria bactéria. Essa cápsula polissacarídica é o principal fator de virulência dessas bactérias, e elas são divididas em sorogrupos, e esses sorogrupos são enumerados como 1, 2, 3 e assim por diante. Além da diferença entre os sorogrupos, um mesmo sorogrupo pode sofrer diferenciações que são chamadas de sorotipos, como por exemplo o sorogrupo 6. Ele pode se diferenciar nos sorotipos 6F, 6A, 6B, 6C e assim por diante. O primeiro sorotipo identificado, ele recebe o sufixo de letra F, que vem de first, identificando que esse foi o primeiro sorotipo a ser identificado. Como dito anteriormente, essa bactéria faz parte da nossa microbiota e ela pode causar infecções em indivíduos de todas as idades. Porém, o mais comum é que isso aconteça nos extremos, com idosos acima de 80 anos e crianças abaixo de 5 anos. Os imunodeprimidos, por deficiência no seu sistema imunológico, também ficam bem suscetíveis a infecções pelo Streptococcus pneumoniae. Ao contrário do que o nome da bactéria sugere, essa bactéria ela não causa somente pneumonia. Ela também é uma grande responsável por entradas em hospitais com doenças como sinusites, otites, meningites e sepsemia. O tratamento das infecções bacterianas sempre visam impedir, controlar ou eliminar uma infecção, e acontece de duas formas, através de antibióticos ou através de vacinas. Os antibióticos possuem um uso terapêutico, porém, para que você utilize corretamente um antibiótico, é necessário um diagnóstico correto do tipo de bactéria que está causando a infecção, já que existem diferentes tipos de antibióticos para tratar infecções causadas por diferentes tipos de bactérias, como, por exemplo, a bactéria Streptococcus pneumoniae, ela é uma bactéria gram-positiva, então ela precisa utilizar antibióticos que consigam agir nessa parede celular gram-positiva. Apesar do antibiótico ter uma toxicidade seletiva, onde ele só vai agir na bactéria e não no ser humano, ele traz consigo um monte de reações adversas, já que no nosso corpo nós temos a nossa microbiota, que ajuda o nosso corpo a desempenhar algumas funções, como por exemplo no nosso estômago e intestino, existem várias bactérias que ajudam na formação do bolo fecal e na digestão dos alimentos. Quando você faz o uso de um antibiótico, esse antibiótico ele não vai matar somente as bactérias que estão te causando infecções. Ele vai matar todas as bactérias a qual aquela classe de antibiótico consegue matar. E com isso vem as reações adversas. Essas reações adversas são grandes responsáveis por levar o paciente a abandonar o tratamento, o que favorece ainda mais o aparecimento de resistência bacteriana. Já as vacinas, elas possuem um uso preventivo, já que elas são aplicadas em indivíduos sadios, para que no futuro, caso esse indivíduo venha ter contato com essa bactéria, ele já possua anticorpos para combater essa bactéria antes que ela lhe cause uma infecção. Existem dois tipos de vacinas, as vacinas polissacarídicas e as vacinas polissacarídicas conjugadas. Nós falaremos um pouquinho delas numa próxima aula.